Eu fui investigador da divisão de homicídios por quase 2 décadas. O peso dos casos, o cheiro metálico de sangue nas cenas de crime, os rostos que nunca esqueci, tudo isso me marcou. Quando me aposentei, achei que a adrenalina ficaria no passado, mas a calmaria me corroía. Então comecei a trabalhar como detetive particular. Nada grandioso, só o suficiente para manter o sangue correndo nas veias. Foi numa tarde cinzenta que recebi um e-mail de um francês. O nome era Claude, sem sobrenome, só Claude. A voz no telefone era grave, com um sotaque que cortava as palavras como faca. Queria que eu seguisse um cara, um tal de Marcos, sem muitos detalhes. Observe, anote, reporte, disse ele. Pensei que fosse o de sempre, marido traído, esposa desconfiada, talvez um caso de chantagem. Aceitei o trabalho e passei semanas grudado na sombra de Marcos. O cara era monótono como um relógio quebrado. Trabalho, casa, bar, casa. Nada fora da curva. Talvez estivesse saindo com a mulher do francês, sei lá. Entreguei o relatório, Claude agradeceu com um grunhido baixo e pagou em dia. Fim de papo. Semanas depois, outro nome, outro cara, mesma rotina entediante. Segui, observei, reportei. Claude pagava bem, mas algo não cheirava certo. Por que eu estava seguindo pessoas tão comuns? Aquilo não fazia sentido. Minha cabeça de detetive começou a coçar. Quem era esse Claude? Foi aí que resolvi inverter o jogo e comecei a investigar o francês. Descobri que ele trabalhava para alguma agência, estatal ou paraestatal. Difícil dizer. Oficialmente ele não existia, mas tinha movimentações, gastos, rastros. Estava aqui por algo. Algumas semanas se passaram e ele me procurou de novo. Queria que eu investigasse mais um. Recusei. Ele ficou surpreso. Perguntou se era por dinheiro. Disse que não. Falei que sabia o que ele fazia. Mentira. Blefe puro. Mas eu sabia que, depois do meu relatório, ele fazia alguma coisa com essas pessoas. Exigir junto. Só aceitaria o trabalho se eu participasse da segunda etapa. Ele desligou sem responder. Horas depois, me ligou de novo. Falou curto. Tudo bem, mas quem conduz sou eu. Topei. Segui um novo alvo por dias. Nada de estranho. Rotina básica. A única coisa que chamava atenção era uma cabana afastada. Ele ia lá de vez em quando, entrava, ficava poucos minutos, saía. Sempre sozinho. Nenhuma luz, nenhum som. Claude marcou o encontro na semana da lua cheia. Parou o carro numa esquina escura e eu entrei. O ar dentro do carro cheirava a tabaco velho e algo acre que não identifiquei. Seguimos em silêncio por uma estrada quase engolida pela mata. O luar prateado cortava as árvores e o som dos pneus na terra parecia alto demais. Percebi que estávamos indo para a cabana. Meu estômago embrulhou, mas não disse nada. Chegando lá, Claude estacionou a uns 100 metros da cabana e praticamente me arrastou de fora do carro. Sobe, sobe! Sibilou, apontando para uma escada de corda que levava a uma plataforma camuflada entre as copas das árvores. Era um observatório improvisado, coberto por folhas e galhos, com câmeras apontadas para a cabana e um rifle de caça apoiado numa muretinha. O cano brilhava sob a luz da lua e meu coração disparou. Pensei, esse francês maluco vai matar o cara. Nos agachamos ali, escondidos, o ar úmido grudando na pele. A noite arrastava silenciosa demais, até que um barulho veio da cabana. Primeiro um baque surdo, como algo pesado caindo no chão. Depois outro. E outro. As paredes de madeira tremiam, como se algo estivesse se batendo lá dentro, tentando escapar. Meu peito apertou. O som ficou mais alto, mais violento, até que a porta explodiu em lascas. Uma criatura saiu cambaleando para a clareira. Não era humana. Era alta, desengonçada, com membros longos e tortos, cobertos por uma pelagem escura e emaranhada. A cabeça era um pesadelo, um focinho alongado, dentes que reluziam como facas
e olhos de amarelos que pareciam queimar. Meu Deus, o cheiro! Um fedor podre, de carne apodrecida e suor animal tomou o ar tão forte que quase vomitei. Que é isso? Sussurrei, minha voz tremendo. Claude piscou. Loup-garou, disse, calmamente, como se estivesse apontando um pássaro. Em português, porra! Ele virou o rosto e juro que vi um sorriso torto nos lábios dele. Lobisomem. Eu congelei. A palavra parecia absurda, mas ali, vendo aquela coisa se arrastar pela clareira, farejando o ar com um grosnado baixo, não havia como duvidar. Era real. Meu coração batia tão forte que achei que o Claude ia ouvir. Ele começou a tirar fotos com uma câmera profissional, os cliques abafados pelo silêncio opressivo da noite. Peguei meu celular querendo registrar, mas Claude agarrou meu pulso com força. Não, não, sussurrou, os olhos faiscando. Vai atirar nele? Perguntei, apontando para o rifle. Claude riu baixo, um som que me gelou mais que a criatura lá embaixo. Não, essa arma é só para me sentir seguro. Se ele resolver subir aqui, isso não vai parar ele. Atirar só vai deixá-lo mais furioso. Passamos a noite inteira ali, acampados naquele observatório claustrofóbico, o lobisomem rondando a clareira, às vezes soltando uns aofos que faziam minha pele arrepiar. Quando o sol nasceu, a criatura sumiu na mata, como se nunca tivesse existido. Claude recolheu as câmeras, guardou tudo numa pasta preta que selou com um cadeado e descemos. No carro não aguentei. Todo mundo que eu segui eram lobisomens? Não, ele disse, olhando para a estrada. Só 2, talvez 3. E agora, o que você faz com isso? Eu mando para eles. Eles decidem o que fazer. Eles quem? Claude virou o rosto, os olhos brilhando com aquele mesmo brilho inquieto. Você faz muitas perguntas. Não respondeu. Ele me deixou na mesma esquina onde me pegou e o carro desapareceu na poeira da estrada. Pensei que nunca mais o veria, que aquilo tudo era um pesadelo que eu poderia esquecer. Mas, semanas atrás, o telefone tocou. A mesma voz, Claude. Outro nome, outro alvo. Agora, toda vez que a lua cheia se aproxima, sinto um frio nas espinhas. Não sei quem são eles, mas Claude não trabalha sozinho. Alguém está observando. Alguém sabe. E eu não consigo tirar da cabeça que talvez eles ou são do governo dele, ou do nosso, ou algum outro governo. Estava chovendo forte aquela noite. Um temporal daqueles, com um vento uivando entre as árvores. Meu portão não parava de bater e ranger. Um barulho infernal que não me deixava dormir. Já era mais de 2:30 da manhã quando decidi acabar com aquilo. Peguei um cordão de varal e saí, pensando em amarrar o portão. Amanheceria e eu arrumava direito. Só queria voltar para a cama. Assim que abri a porta da cozinha, um arrepio gelado subiu pela minha espinha. Um medo absurdo, sem motivo aparente. Meu corpo parecia saber de algo que minha mente ainda não entendia. Dei a volta pela lateral da casa, tentando me proteger da chuva, mas era impossível. O vento jogava água gelada de todos os lados. Eu estava encharcado quando avistei o portão. Foi então que meu coração quase parou. Do outro lado, parado em meio à tempestade, havia algo me observando. Era grande, maior que um cachorro grande, completamente imóvel, como se a chuva e o vento não existissem para ele. Seus olhos vermelhos brilhavam na escuridão. Eu conseguia ver a respiração quente saindo em fumaça branca no ar frio. Minhas pernas travaram por um segundo que pareceu eterno. O pavor me dominou inteiro. Quando consegui me mexer, corri. Num instante em que me virei, a coisa disparou. Ouvi o portão sendo forçado e o barulho de patas pesadas na lama. Corri desesperado, caí de cara na terra molhada. Me levantei num salto que nem sei como foi possível.
e me joguei pra dentro de casa. Mal consegui fechar a porta quando aquilo se lançou contra ela com uma força brutal. A madeira tremeu violentamente. Ele urrava e uivava, um som gutural, raivoso, que não parecia vir de nenhum animal que eu conhecesse. Achei que a porta fosse ceder a qualquer momento. A noite inteira foi assim. Eu sentado no chão da cozinha, encharcado e tremendo, enquanto a coisa rondava a casa, arranhando e batendo. Só amanheceu quando eu nem acreditava mais que o dia fosse chegar. De manhã, a chuva tinha parado. Fui olhar e encontrei pegadas na lama. Pegadas que eu nunca tinha visto na vida. Profundas, largas, com garras longas. Nunca mais saí de casa de madrugada. Cara, acredite ou não, eu já fiquei preso uma vez com um lobisomem. Eu tava fazendo um mochilão pela Europa. Na época tinha parado na Romênia, com uns amigos que conheci pelo caminho. A gente passou o dia inteiro bebendo num bar velho, daqueles escondidos numa rua de pedra, cheio de fumaça, música cigana e gente estranha olhando torto. Lá pelo começo da tarde eu já estava completamente bêbado. E, sinceramente, nem lembro como começou. Só sei que em algum momento eu estava trocando socos com um cigano enorme no meio do bar, enquanto cadeiras voavam ao redor. Quando me dei conta, a polícia já tinha chegado. Eu e o cara fomos levados juntos. Um dos meus amigos tentou me tranquilizar. Relaxa, você só tá muito chapado. Vai passar a noite preso, amanhã vem um juiz e tá livre. Parecia simples. Mas não foi. A delegacia era velha, úmida, com cheiro de mofo e ferrugem. Me colocaram numa cela pequena de concreto. O cigano foi jogado na cela ao lado. Não deixaram nós dois juntos porque ainda estávamos tentando nos matar. O problema era que ninguém ali falava inglês. Nem o cigano, nem os policiais, e ele não entendia uma palavra de romeno. Então, só me largaram lá. No começo, o cara ficou quieto, sentado num canto, respirando pesado. Mas conforme a noite avançava, ele começou a mudar. Primeiro veio a agitação. Ele começou a andar de um lado para o outro, murmurando coisas baixinho. Depois, começou a puxar as próprias roupas, como se elas estivessem queimando sua pele. A certa altura, agarrou as grades e começou a subir nelas como um animal. Os policiais gritavam alguma coisa do corredor, mas não chegavam perto. E o cara, ele estava enlouquecendo. Ele urrava. Não era grito humano, era outra coisa. Então começou a arrancar a roupa do próprio corpo. Eu achei que ele tivesse tendo um surto, ou uma overdose, sei lá. Depois ele caiu no chão. Começou a se debater violentamente, como se estivesse quebrando por dentro. Eu comecei a chamar os guardas, bati nas grades, gritei: "Ei, o cara tá morrendo aqui!" Ninguém veio. Os policiais simplesmente ignoraram. E então aconteceu. Até hoje eu lembro do som. Os ossos estalando. Um atrás do outro. Como galhos secos quebrando dentro de um saco de carne. O corpo do homem começou a crescer no chão da cela. As costas arquearam, os braços alongaram. A pele parecia rasgar enquanto algo nascia debaixo dela. Eu fiquei paralisado. E então, aquilo se levantou. Não era um homem. Era uma criatura enorme, coberta de pelos escuros, ombros curvados, dentes compridos brilhando na pouca luz da cela. Os olhos eram vermelhos. Vermelhos de verdade, não como em filme. E o cheiro... Meu Deus do céu! Um cheiro de sangue podre, bicho molhado e carne estragada tomou conta do lugar inteiro. A criatura olhou direto para mim e avançou contra as grades. O impacto foi tão forte que a cela inteira tremeu. Eu entrei em desespero.
Comecei a gritar sem nem perceber o que